Olá pessoal, como vão vocês? Nós vamos hoje aqui tratar do último tópico, aliás, da discussão sobre teoria crítica, e com ele a gente encerra a parte dos estudos europeus em que aquela produção intelectual na Alemanha, que ficou conhecida como teoria crítica, será concluída. E nos estudos europeus a gente ainda vai fazer a discussão sobre o pensamento produzido na França e o pensamento produzido na Inglaterra. E ainda que esses pensamentos estejam em diálogo com o primeiro pressuposto desses estudos europeus, que é a teoria crítica, essa teoria crítica será sempre uma referência para a gente pensar e lidar com a parte, digamos assim, mais crítica dos estudos de comunicação, né? Bom, faltou ainda nessa discussão a gente abordar aqui algumas noções que são caras aos pensadores da escola de Frankfurt, principalmente esses dois teóricos, o Adorno e o Horkheimer, né? Que foram os responsáveis pela criação do conceito, né, da indústria cultural, né? Bom, ao caracterizar essa indústria cultural, eles vão ressaltar bastante o papel da técnica na produção, né? O próprio livro Dialética do Esclarecimento, ele procura falar um pouco dessa racionalidade técnico-científica, né, que vai também contribuir em grande medida para que esse mundo abrangente da cultura, do consumo, ele seja um mundo que não fique circunscrito, que não fique reduzido à realidade europeia, mas crie uma nova realidade, um novo ambiente cultural mundial, no qual a produção cultural ela vai ter uma produção centralizada, mas ao mesmo tempo uma difusão muito ampla e absolutamente descentralizada, né? Ou seja, a técnica ela vai possibilitar não só a produção em larga escala, mas ela também vai ser um elemento fundamental na expansão dos produtos culturais, né? E eles vão ver isso como uma questão um pouco problemática, na medida em que essa expansão, ela, segundo esse pensamento, ela vai também criar um deslocamento da cultura do lugar onde ela nasce e onde os seus sentidos são mais fortes, né? Ou seja, o Adorno, que era um cara que era de uma família de músicos e tinha uma formação muito sólida em termos da música clássica, ele achava absurdo, por exemplo, a ideia de uma sinfonia ser reproduzida no rádio, porque a forma que as pessoas lidam com o rádio e lidavam naquele tempo também, era uma forma assim, que elas trabalhavam enquanto ouviam o rádio, elas iam consumindo o tempo todo aquela produção enquanto faziam outras coisas. E ele entendia que aquilo era uma coisa absolutamente indevida, porque não se dava para misturar o bater das panelas numa cozinha com a escuta de uma sinfonia que estava sendo executada, estava sendo tocada ali no rádio, enquanto, por exemplo, uma dona de casa fazia um trabalho, ou o sujeito tinha uma outra atividade, enquanto a distração do rádio lhe permitia fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Então essa indústria cultural, ela diz respeito a essa produção em larga escala e também a todo um processo de padronização, que eles vão chamar de estandartização e racionalização dessa produção, né? E aí, pessoal, tem um conceito que é muito importante que eles vão trabalhar, que é o conceito de ideologia. Qual que é a noção de ideologia que está por trás
do pensamento desses autores, né? A noção de ideologia, ela é importante chamar a atenção que, assim, nem sempre a palavra ideologia ela vai ter a mesma perspectiva de sentido abordada por todos os teóricos de uma maneira geral. Alguns vão dar um sentido de que a ideologia ela pode ser de uma classe ou de outra classe. Outros autores vão trabalhar com o sentido de que a ideologia é sempre uma representação do mundo de acordo com a visão da classe dominante, né? Mas o sentido de ideologia que está presente aqui na dialética do esclarecimento e na teoria crítica seria uma noção de oposição ao real, né? É como se os sujeitos estivessem envolvidos de uma tal forma na compreensão da realidade do mundo, muito vinculada à perspectiva de poder que se instaura nessa sociedade. Então, eles teriam, assim, naturalizado a visão da sua própria dominação e na medida em que eles viam o mundo, que os indivíduos, que a grande maioria das pessoas viam o mundo a partir de uma perspectiva dos interesses de uma classe que os dominavam, eles entendiam então que a ideologia penetrou todas as instâncias da vida social, política e econômica, impedindo que o sujeito tivesse uma consciência autônoma sobre si mesmo. Ou seja, a consciência dos indivíduos sobre o mundo não seria mais uma consciência livre, né? Porque as contradições que poderiam ser percebidas por esses indivíduos foram eliminadas. Nesse sentido, pessoal, é muito importante que vocês entendam que aquela noção de classe que era reclamada por eles, e na realidade não por esses teóricos, né, mas na medida em que eles entendem que aquela noção de classe que levou os sujeitos a ter uma consciência sobre si, uma consciência do seu papel social, da importância do trabalho, né? E substituída por uma ideia de massa, né? Faz também com que aquela noção, as noções e o entendimento sobre as contradições que são operadas no mundo se esvaziassem. E nesse esvaziamento, nessa eliminação da contradição, esse indivíduo, então, ele se torna refém desses processos ideológicos, fazendo com que sua vida seja regulada por interesses que são contrários aos interesses deles. E eles são incapazes de perceber essas contradições, porque nesse processo ideológico de formação das consciências, a percepção crítica dessa realidade foi eliminada pela ideologia. Então essa é uma concepção muito cara aos teóricos da escola de Frankfurt. E tanto é que quando eles dialogam de uma maneira a se contrapor aos esforços que estão sendo feitos naquelas pesquisas estadunidenses, que estão preocupadas com a persuasão, que estão preocupadas com a influência social, né? E com os mecanismos de convencimento do sujeito pelos meios de comunicação, eles vão dizer o seguinte: olha, numa sociedade onde o indivíduo já foi capturado na sua essência pela lógica desse sistema, ele não tem como mais fazer emergir uma visão crítica dessa realidade. Portanto, não adianta falar em persuasão, não adianta falar em mecanismos que podem fazer com que o sujeito tenha uma visão diferente daquilo que os meios de comunicação estão propondo, porque qualquer que seja essa visão, ela não escapulirá à lógica de dominação que o sistema vai exercer sobre ele. Ou seja, não há autonomia dos sujeitos nessa relação com a cultura e com os meios de comunicação.
né? Ou seja, eles vão entender que levar o sujeito a refletir ou criar uma relação de fruição que seja crítica diante do relaxamento e do despojamento com que o indivíduo se entrega nessa relação dos meios de comunicação, é esperar algo de uma relação que não é possível, né? Ou seja, a verdadeira fruição, a verdadeira o verdadeiro uso da arte, da cultura, de modo a elevar o espírito, requer concentração e não o relaxamento. Essa é uma opinião, digamos assim, controversa, que também alguns autores levarão ou farão críticas a esse pensamento, mas ela era uma ideia importante da estrutura de pensamento deles, né? Então, o papel dos intelectuais não seria, nesse sentido, referendar o mundo tal qual ele foi dado, mas compreender como esse mundo poderia ser passível de transformação, ainda que com tantas situações adversas, como eles tentaram destacar nesse modelo de análise crítica da sociedade capitalista, onde a cultura e a comunicação vão ter um papel fundamental na sustentação dessa realidade. Ou seja, para eles, a indústria cultural vai substituir aquilo que eles vão chamar de as verdadeiras necessidades por necessidades supérfluas, né? Ou seja, a satisfação que os indivíduos teriam na relação de consumo seria uma satisfação enganadora, né? Na medida em que a promessa que a publicidade faz, ela nunca vai ser realizada no ato de consumo, porque ao consumir e ao adquirir um produto, permanece aquela relação de falta inata que existe em todo ser humano, e a relação de consumo, ela não supre e não dialoga, ela dialoga, mas não supre essa realidade, porque ela continuará sendo sempre uma promessa que não vai se completar, uma promessa que não vai se realizar. Ou seja, o que é importante na dinâmica da indústria cultural é manter o processo de busca da satisfação, não necessariamente promover a satisfação desses indivíduos, né? Ou seja, então a gente tem uma contraposição que nasce exatamente a problemática que estimula o trabalho da teoria crítica, dos teóricos da escola de Frankfurt, principalmente do Adorno e do Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento, é exatamente desmontar o conceito de cultura de massa, propondo no seu lugar o conceito de indústria cultural, né? Porque, na realidade, o que eles queriam? Eles dizem, olha, o conceito de cultura de massa é um conceito ambíguo. Ele pode levar a ideia, como nós já comentamos aqui, de que é uma cultura produzida por amplas camadas populares. E, nesse sentido, não. Ela não é uma cultura produzida pelas pessoas comuns. Ela é uma cultura para o consumo das pessoas comuns, moldada, estruturada em forma industrial, assim como qualquer outra indústria de bens culturais, né? Ou seja, as massas não produzem essa cultura, né? Porque elas não são sujeitos dela. Ela é o termo indústria cultural, ele visa, ao mesmo tempo, nomear um fenômeno que é de natureza mercantil, com uma forte carga ideológica, mas também desnudar uma ambiguidade e uma possibilidade de entendimento, digamos assim, equivocado, de que a cultura de massa pudesse ser também algo democrático, no sentido de abrir também a produção, a criação e a participação dos sujeitos populares de um grande contingente de trabalhadores. Para concluir, então, pessoal, quais são os limites e as contribuições dessa abordagem? Nós vamos apresentar aqui, para concluir o nosso raciocínio,
três limites dessa abordagem e duas grandes contribuições, né? O primeiro limite, e a partir, evidentemente, de algumas leituras, né? Essa, por exemplo, é da autora do livro que nós estudamos aí, Curso Básico de Teorias da Comunicação, a Vera França e a Paula Simões, né? Mas há outras perspectivas, mas em geral, né, elas buscaram fazer uma síntese dos elementos mais problemáticos a partir das produções que vieram depois criticando e refazendo aí a trajetória e buscando também aqueles aspectos mais controversos dessa abordagem teórica. O primeiro limite, então, dessa contribuição seria essa visão que, durante a minha exposição, eu já havia chamado a atenção de vocês, que é essa noção desse caráter elitista sobre uma dada visão de cultura, na medida em que eles vão separar, né, aquilo que é a cultura erudita e aquilo que eles vão falar da alta cultura e da baixa cultura, né? Ou seja, essa é uma visão controversa, porque na realidade essa hierarquização, mesmo no campo da antropologia, mesmo em outros estudos que vão ocorrer, ficará demonstrado que as visões culturais elas são sempre produzidas em termos de significações comuns que são criadas em torno de determinados grupos sociais e relacionais com outros grupos, em relação com outros grupos, ou seja, uma cultura, então, nesse sentido, ela sempre vai se colocar num patamar superior do que aquelas que são diferentes dela, né? É evidente que a crítica que eles fazem à indústria cultural, ela traz elementos importantes para a gente pensar essa realidade. Mas esse aspecto de tentar traduzir a cultura erudita como a arte erudita, como a alta cultura e a arte popular como a baixa cultura, não parece ser um aspecto, digamos assim, aliás, parece ser um aspecto, né, porque ele é consensualmente criticado, né, que deixa o trabalho deles nesse sentido, nessa perspectiva, com uma certa vulnerabilidade. Uma outra, digamos, um outro limite seria essa visão um pouco sem ambiguidades acerca dessa cultura e acerca da possibilidade do sujeito, que os produtos, que uma boa parte dos produtos culturais da indústria cultural possa tentar criar essa visão ideológica sobre o mundo, possa construir representações interessadas e vinculadas a perspectivas de poder, isso a gente pode concordar. Agora, compreender que todo o olhar que qualquer indivíduo tem para uma produção dessa não é um olhar crítico, ou é um olhar, digamos assim, refém dessa lógica e refém dessa perspectiva, esse também é um problema e um limite que se apresenta no pensamento e nas escolhas que esses teóricos fazem. Um terceiro limite que está dado aqui é uma visão de uma audiência, de um público consumidor bastante frágil, sem resistência, iludido e até feliz nas teias de dominação do sistema capitalista. Ou seja, eventualmente, em determinadas situações, alguns fenômenos dessa natureza poderão ser observados, mas não foi o que aconteceu com a maioria das pesquisas e das investigações que observaram esses fenômenos na relação do sujeito com os meios de comunicação. Existem também possibilidades e perspectivas críticas de olhar essa produção. Existe possibilidade do indivíduo se identificar com elas, mas existe também a possibilidade do indivíduo reagir de uma forma crítica e opositora a essas formas. Entretanto, e aí eu já falo de duas contribuições, ressaltando a primeira, né? Eles dão uma contribuição que é inequívoca ao analisar
os meios de comunicação e a cultura inserida nas temáticas de dominação e da mercantilização cultural. Ou seja, pela primeira vez alguém falou dessas relações entremeadas e articuladas com relações de dominação e de poder. Depois do Adorno e do Horkheimer, e aí a gente conclui o nosso pensamento, né? Entender que essas relações de mercantilização, elas são o mote dessa produção, que elas de fato são bem delineadas e bem definidas, né? Pelo interesse da sociedade de consumo. Um produto só se torna viável se ele for vendável. Então, primeiro compromisso não é com a produção artística, é uma produção artística desde que, na medida em que ela realiza-se como mercadoria na sociedade de consumo. Então, esse elemento da crítica deles é fundamental e, no meu entender, por exemplo, ele ainda prevalece. E o último elemento é que depois de Adorno e Horkheimer, depois da teoria crítica, é impossível pensar em qualquer dinâmica de análise dos meios de comunicação e da cultura que não leve em consideração as relações de poder que atravessam essas produções. Nesse sentido, fica aí então a nossa síntese sobre esse pensamento da teoria crítica e a gente fecha essa discussão e num próximo momento a gente segue com os estudos europeus, porém com foco no trabalho dos autores franceses, em particular um autor importante que está vivo até hoje, que é o Edgar Morin. Mas isso são temas e questões que a gente tratará numa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e todas.